Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Front Talk. Hoje a gente vai conversar sobre os desafios que mulheres em cargos de liderança enfrentam ao conciliar a vida profissional com a maternidade. Mas antes de começar esse vídeo, já sabe, se inscreve aqui no canal, curte, compartilha e comenta os nossos vídeos. Já estou agora aqui com ela, a doutora Érica Sampaio, que é gestora clínica, médica otorrinolaringologista e mãe, né, doutora? Para a gente conversar então sobre esses desafios e a importância aí da liderança feminina. Primeiramente, seja bem-vinda ao nosso Front Talk, doutora, e já conta pra gente quais são os desafios que a senhora enfrenta nessa vida de mãe, gestora, médica. Obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui, dando alguma contribuição aí, né? Os desafios, eu acho que os desafios que eu tenho, eu acho que é o desafio que a grande maioria das mulheres tem, seja em qualquer profissão. Eu acho que o principal desafio na minha vida pessoal e profissional é comigo mesma, né? Eu comecei na vida assistencial da medicina antes da maternidade. Quando vem os filhos, a gente começa a ter uma cobrança da gente mesmo, né? Acho que é uma coisa cultural, de achar que a mãe tem que sempre dar conta de tudo. Eu brinco que eu descobri, depois que eu entrei na área da gestão, que nós mulheres já nascemos gestoras, porque a gente faz isso dentro de casa. Então, meu maior desafio era fazer esse equilíbrio perfeito, né, entre não deixar faltar para os meus filhos como mãe e estar sempre presente fazendo o que eu amo, que é a medicina. Então, no início, quando eles são menores, é realmente desafiador, é muito complicado, mas é importante que todo mundo saiba, todas as mulheres saibam que a gente não pode abrir mão disso. Nós nos tornamos mães muito melhores quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente dá seguimento na nossa vida profissional. Depois de alguns anos, eu tenho 32 anos de formada, então, de uns anos para cá, a gestão também me pegou. Então, eu não saí totalmente da área assistencial, continuo na área assistencial, mas de alguns anos para cá eu venho exercendo também a gestão. Então, veio um outro desafio aí, porque não é a mesma coisa, né? A gente lida hoje, a área da gestão em saúde, que é onde eu trabalho, ela é uma área predominantemente masculina, né? Eu já participei de reunião com gestores onde você tem 30 pessoas, 25 homens e 5 mulheres. Então, já é um outro desafio, o desafio da gente se colocar nesse lugar, da gente lutar por esse espaço de forma igualitária e com muita sensatez, com muito trabalho. Eu costumo dizer que a gente acaba trabalhando meio que o dobro para poder chegar até lá, e paciência e tranquilidade para lidar com algumas frases, brincadeirinhas que quando a gente está fora do contexto, a gente percebe que não tem outra forma de falar que não, uma coisa um pouco preconceituosa ainda, infelizmente, as mulheres. E era justamente sobre isso a próxima pergunta. Como tu avalias a importância da liderança feminina na gestão clínica? Então, eu acho que a mulher ela é importante em todas as áreas, sem sombra de dúvida. Vou puxar a farinha para o nosso lado. Mas na área da gestão, esses poucos anos que eu estou na gestão, acho que eu poderia destacar que a mulher ela é muito observadora. E isso favorece muito na área da liderança, né? Nós, mulheres, nós somos mais conciliadoras. Eu arrisco dizer que a gente tem um senso de justiça melhor. Então, quando você lida com uma equipe, quando você lida com uma clínica, com um hospital, com pessoas, você precisa ter isso mais apurado. Então, eu acho que a importância feminina nessa liderança vem muito daí, desse senso, dessa observação. E a mulher também, ela é multitarefas, né? A mulher consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, isso é muito legal. A gente consegue ter muito mais empatia com a equipe que a gente lidera. Então, eu acho que as mulheres precisam, sim, ocupar cada vez mais esses cargos de liderança. Graças a Deus, isso vem mudando. Com certeza. E como é que tu fazes para conciliar, então, essa rotina de gestora, médica, mãe? Tem alguma dica, assim, que tu possas passar para as mulheres que estão acompanhando a gente? Não tem uma fórmula mágica, vou te falar sinceramente. Eu acho que o que a gente faz, eu sou uma pessoa muito organizada, sabe, Carol? Muito, sempre fui. Então, eu acho que aí é o pulo do gato, é a gente conseguir ter essa organização, conseguir dividir isso da melhor maneira para a gente conseguir lidar com tantas tarefas. Casa, pacientes, visitas hospitalares, e a gestão. É óbvio que inevitavelmente você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, na minha área assistencial, eu fazia cirurgias e fazia consultório. Eu abri mão. Hoje em dia eu não opero mais. Faço só área clínica, porque eu trabalho também na área da gestão da empresa. Então,
Mas eu acho que a fórmula, se eu pudesse dizer, é a organização, é a gente ter essa metodização, é a gente conseguir separar sem esquecer que nós somos mulheres, né? Então, reservar um tempinho para a gente é muito importante, porque para a gente se sentir plena e poder exercer os outros papéis da melhor forma. E a gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista aí ao ar, mas estavas falando pra gente que a gestão caiu no teu colo, literalmente. Conta pra gente como é que foi esse teu percurso e quais são os desafios que tu enfrentas todos os dias. Então, o que acontece? Um resumo muito breve, né? Nós temos uma empresa da área de saúde que trabalha com oncologia há 13 anos em Belém, há 6 anos em Castanhal. E essa empresa é uma empresa familiar, é uma empresa minha, do meu marido, da minha cunhada e do meu irmão. E quem cuidava, quem tocava essa empresa sempre foi meu pai. Meu pai é um auditor, que era aposentado, então meu pai veio pegar o sonho desses filhos e nos ajudou e administrou, fez a parte administrativa financeira por muitos anos. Numa época do meu pai adoeceu, ele nos chamou para começar a assumir. Eu trabalhei com meu pai ao longo de algum tempo e aí veio a pandemia. Quando chega a pandemia, meu pai é um grupo de risco, então eu digo que ela caiu de paraquedas porque, diferente de muitas pessoas que se preparam para ir para a gestão, eu te confesso que nunca foi uma coisa que eu pensei. É até triste dizer, hoje eu vejo isso, nós saímos de uma faculdade de medicina sem nenhuma noção de gestão, isso não é nos ensinado. E é uma bobagem, porque hoje, se você for pensar, todo médico é um pouco gestor. Então, quando meu pai sai e diz assim, olha, eu não volto mais, e eu disse, poxa, e agora? Ele falou, vai que você está pronta. Então eu digo que caiu de paraquedas. Eu fiz o caminho reverso, eu não fui estudar gestão. A minha gestão inicialmente foi de forma intuitiva mesmo. Nós somos uma empresa familiar e eu acho que a vantagem disso é que esse sentimento familiar sempre ficou entranhado na gente, nos nossos colaboradores. A grande maioria está comigo há mais de 10 anos, desde o início da empresa. E todo mundo que entra vem pegando um pouco isso, uma coisa meio paternalista, que às vezes é até criticado. Das coisas que hoje eu assisto, acompanho, lógico, eu fui estudar, fui entrar numa MBA de gestão, mas eu acho que na nossa situação foi benéfico, entendeu? Porque essa coisa familiar, essa coisa intuitiva, ela acabou me levando para os melhores caminhos. Hoje a gestão, eu sou de uma época que quando o médico resolvia ir para a gestão, ele era muito taxado de, esse cara não deu certo na especialidade dele, foi ser líder, foi ser gestor, foi ser diretor, e não é nada disso, né? A gente tem uma época que a gente procurava muitas pessoas da gestão que tinham um perfil mais técnico, né? Que a gente chama de hard skills, e hoje todas as coisas que a gente assiste, acompanha, a gente vê que não, que cada vez mais, principalmente na área da saúde, que é uma área tão delicada, a gente procura mais esse perfil soft skill, que é uma coisa que a minha empresa já faz há muito tempo, que é a coisa da humanização, da empatia, porque não adianta você ser um profissional tecnicamente qualificado, com MBA, mestrados, doutorados, se você não tem bom coração, se você não tem humanização, se você não consegue olhar aquele colaborador como uma pessoa como você, que tem problemas, tem família. Então isso na empresa a gente não abre mão. Eu particularmente na minha gestão não abro. Eu faço questão absoluta de conhecer todos os meus funcionários por nome, sobrenome, esposa, filhos. Conheço cada um, a história de cada um na época da pandemia. Cuidei de cada um deles e dos familiares. Então eu acho que esse tipo de gestão mais humanizada, ela veio para ficar. É mais importante você cuidar do teu colaborador, da tua equipe, do que você só tentar engajá-lo. Porque quando você traz ele para perto de você e você encoraja, a gente na clínica tem até plano de carreira. Então eu tenho muito orgulho de dizer que eu tenho funcionárias que saíram da recepção, hoje são advogadas. Eu tenho funcionário que entrou como técnico, hoje é um enfermeiro com pós-graduação. Então eu acho que é isso, entendeu? Esse perfil. E nós chegamos na clínica dessa forma, com essa gestão intuitiva e óbvio, como eu disse, eu fiz o caminho reverso. Então hoje eu estou estudando, hoje eu estou indo atrás para tentar melhorar cada vez mais. É fazer a diferença, né, doutora? Exatamente. E com tantas responsabilidades, receber mais uma desse tamanho, como foi que tudo isso impactou na tua vida? Muito, no início, muito fortemente. Como tudo aconteceu muito repentino ainda no momento da pandemia, não vou dizer para vocês que foi fácil, né? Eu ouvi reclamação do marido, ouvi reclamação dos filhos, mas tudo muito conversado, né? Porque também a pandemia, não só para mim, para todos nós, foi uma situação atípica, né? E aí veio tudo muito de repente. Eu sabia que ia chegar o momento de eu assumir essa gestão,
mas foi muito repentino por causa da pandemia. Para todo mundo. Agora imagina pra gente que na área da saúde, eu diria que a gente trabalhou triplo, enquanto muitas pessoas ficaram em casa. Então o impacto foi, sem sombra de dúvidas, muito grande. No início deu um certo medo, mas eu costumo dizer que para todo perrengue ficar legal, é só você fazer o que você ama. E eu descobri que eu fui absolutamente contaminada pela gestão. Eu adoro o bichinho da gestão me picou, então eu gosto muito. E quando a gente faz o que a gente gosta, né, Carol, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve. E com uma equipe legal, com uma equipe que está do teu lado, te ajudando, e uma família também que está do teu lado, um marido bacana te ajudando, sócio, tudo fica melhor. Vou aproveitar essa sabedoria para deixar uma mensagem para as mulheres que estão acompanhando a gente, que estão se vendo nessa mesma posição, nesse desafio de conciliar as tarefas do dia a dia com a vida profissional. O que tu pode dizer para essas mulheres? Então, não tem uma receita de bolo, né? Se tivesse, tranquilo, eu já teria feito várias fornadas. Mas eu diria assim, eu acho que primeiro é você descobrir o que você gosta de fazer e você querer fazer, né? Então, quando você gosta do que você faz, quando você quer e faz com dedicação, faz do coração, não tem erro. Eu acho que a grande dica é a gente não abrir mão da gente como mulher, né? Isso vem em primeiro lugar sempre, porque você se realizando pessoalmente, você vai ser uma mãe melhor, uma profissional melhor e organizar a vida. Eu tenho isso comigo, eu tento passar isso para os meus filhos e também para a minha equipe. Sempre que a gente se organiza, que a gente cria uma metodização, tudo sai mais fácil, entendeu? Porque deixar para fazer as coisas muito em cima da hora de qualquer jeito não é legal. Mas é possível sim. Nossa, eu tenho pessoas que eu admiro muito da área da gestão feminina e não só da gestão, da vida de mulher. Eu tenho funcionárias que trabalham, como milhares de mulheres nesse país, que sustentam 4, 5 filhos sozinhas, são mães solteiras e trabalham e são excelentes mães. Então, para mim, essas mulheres são inspiradoras. Então, eu penso, poxa, elas conseguiram, a gente também vai conseguir, né? Eu tenho uma rede de apoio tão bacana, mas é possível. Minha dica é escolha e decida o que você ama fazer, o que você quer fazer, queira de verdade, com muito amor e dedicação, se organize que dá certo, sempre. Doutora Érica, inspiração total. Muito obrigada, a gente está tão perto aí do Dia das Mães também, é muito Feliz importante. Dia das Mães, né, para todas nós. Com certeza, é importante a gente ouvir, assim, mulheres que inspirem a gente, que levem a gente a buscar, a querer sempre mais. Muito obrigada pela sua participação aqui. Obrigada a você, Carol. Muito obrigada. E você que está acompanhando a gente nesse Front Talk, muito obrigada pela companhia. Tem alguma sugestão de tema? Deixa pra gente e a gente se encontra na próxima. Até lá!